Vamos lá para o Fórum Mídias de hoje, Melo, dia 11 de novembro de 2024, segunda-feira. Hoje, como o Mauro adiantou, estamos sem o Azen aqui, porque ele está nessa cobertura da COP no Azerbaijão, trazendo matérias exclusivas. Inclusive, já tem uma reportagem sobre a COP, sobre a abertura da COP no Azerbaijão, publicada pelo Azen, lá no site da revista Fórum. Então, acessem revistaforum.com.br, que vocês podem conferir essas matérias em primeira mão que o Azen está trazendo lá da COP. Bom, vamos lá para o nosso Fórum Mídias de hoje. Esse é um dos principais assuntos, um dos principais debates, Melo, nas redes sociais agora pela manhã, que é isso aqui. A Folha de São Paulo abriu espaço para o ex-presidente Jair Bolsonaro publicar um artigo de opinião no jornal, né? Muita gente vai falar, não, mas o Lula também já publicou, não sei quem, o Sarney já publicou, não sei quem já publicou. De fato, a Folha de São Paulo, vez ou outra, abre espaço ali para ex-presidentes, né, ex-ministros, publicarem os seus artigos. Mas nesse caso é diferente, porque trata-se de Jair Bolsonaro, o ex-presidente que mais atacou a imprensa, né? Inclusive, a Folha de São Paulo foi um dos veículos mais atingidos, aí foi um dos principais alvos do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto presidente, né? E a gente está falando aí de um artigo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro invoca a defesa da democracia, sendo que ele é o acusado de ser o maior mentor da tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Ele está prestes a ser indiciado. A Procuradoria-Geral da República, muito em breve, vai apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o inelegível, que na semana passada estava dando entrevista para a Folha falando sobre eleição. É por isso que é um absurdo a Folha de São Paulo abrir espaço para uma figura como o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não se trata simplesmente de um ex-presidente. A gente está falando sobre um semi-indiciado pela tentativa de golpe de Estado no Brasil, futuramente condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil, falando sobre democracia. Isso é pluralidade de ideias? Isso é abrir espaço para opiniões divergentes? Alguém que prega golpe falando de democracia num dos jornais de maior circulação do país? É bizarro, né? Já é bizarro a Folha de São Paulo fazer uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro para falar de eleição, logo ele que é o inelegível, né? E não perguntar nada sobre os inquéritos que pesam contra ele, como o Melo bem colocou aqui na semana passada, né? A Folha de São Paulo vai lá, faz uma baita entrevista chapa branca com o Bolsonaro, para ele disseminar todas as besteiras que ele fala, e não há um questionamento do repórter, né, sobre os inquéritos que pesam sobre ele, e a Folha de São Paulo acha que é relevante a opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre eleição, sendo que ele é inelegível. Poucos dias depois, o mesmo jornal dá espaço para o ex-presidente publicar um artigo como se fosse um colunista. Então, há um claro giro à extrema-direita por parte da Folha de São Paulo, há uma clara aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque vem de uma entrevista que foi desmembrada em várias matérias, né? A Folha de São Paulo ficou a semana passada inteira publicando trechos dessa entrevista com o Bolsonaro, e hoje aparece com este artigo aí, né? Aqui está o artigo, chamada do artigo publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Folha, né? Aceitem a democracia. Melo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falando aceitem democracia. Ele que não aceitou o resultado da eleição de 2022. Ele que se recusou a passar a faixa presidencial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que fala em fraude nas urnas quando não há fraude nenhuma. Ele que fomentou os movimentos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Agora ele é uma voz relevante para vir na Folha de São Paulo e falar que tem a democracia. Ele que convocou os comandantes das Forças Armadas para darem um golpe, segundo palavras dos próprios comandantes em depoimento à Polícia Federal. Ele chamou os caras para darem um golpe de Estado. Exatamente. É bizarro, é bizarro. Assim, claro que um espaço de debates como esse da Folha de São Paulo tem que ser usado para opiniões divergentes, né, e tudo mais. Isso é saudável para a democracia. Agora, o que não é saudável para a democracia
é aquele que usurpa a democracia, que tentou um golpe de Estado, ganhar espaço para dizer: aceitem a democracia. Isso é, de fato, uma inversão total do que representa a democracia no país, né? Alguém que devia estar condenado e preso pelos crimes que cometeu, em vez disso, estar publicando artigo como se fosse relevante, né? Como se sua opinião importasse, o pior, como se suas opiniões que atentam contra a democracia não fossem um risco para o Estado democrático de direito no Brasil, né? Aqui eu trouxe essa fotinho aqui do Bolsonaro, que é de 2020, no momento em que ele segura uma manchete da Folha de São Paulo na mão e manda jornalistas calarem a boca. Né? Nesse momento aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em maio de 2020, está mandando jornalistas calarem a boca com o jornal Folha de São Paulo na mão. Corta 4 anos depois, está ele ali, né? Ainda não condenado por tentativa de golpe de Estado, publicando um artigo nesse mesmo jornal que ele está segurando aí, querendo ditar o que é democracia ou não, né? Pois bem, nesse artigo na Folha de São Paulo, não vou ficar aqui reproduzindo o que ele disse, mas só para chamar atenção para algum trecho específico, né? Ele faz uma ode à extrema-direita mundial, né? Ele fala que, ou seja, ele ganhou espaço na Folha para promover a extrema-direita, é a isso que serve o artigo do Bolsonaro na Folha de São Paulo, né? Ele fala que o Trump nos Estados Unidos e o Milei na Argentina e as eleições municipais em São Paulo mostraram que o caminho é a direita, blá, blá, blá. E, em dado momento, ele vai lá e repete aquelas velhas palavras de ordem, né? Em que ele fala sobre progresso, liberdade, respeito à família e à religião, patriotismo, né? Ele repete essas palavras de ordem. Ora, quem estuda um pouco história, né, sabe que isso é uma referência total, né? Ele até adotou esse slogan, que era aquele slogan fascista do Benito Mussolini, né? Dio, pátria, família, né? São as palavras do fascismo, né? Ele adotou isso, inclusive, para a última campanha dele: Deus, pátria, família e liberdade. Adicionou lá no final o liberdade ainda, né? Lembrando ainda que o primeiro slogan de campanha do Bolsonaro, de 2018, né? Esse Deus, pátria e família, foi uma reedição do bordão fascista do Mussolini, agora em 2022. Em 2018, o slogan era o quê? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que remete ao Deutschland über alles, que era um bordão nazista, da Alemanha nazista, né? Então, é coincidência, né? Vejam só que coincidência os campos políticos que permeiam os slogans do Bolsonaro, né? Na primeira campanha, um bordão nazista, na segunda, um bordão fascista. E anos depois, ganha um espaço na Folha para querer falar o que é democracia. Esse é o ex-presidente da República do Brasil e esse é um dos maiores jornais do país, né? Normalizando o fascismo, dando voz para a extrema-direita, e depois ainda critica, né, o Guilherme Boulos por normalizar o Pablo Marçal, segundo eles, né? Pois é, mas vamos lá. Para finalizar, aqui eu trouxe este manifesto publicado por movimentos sociais, partidos políticos, entre eles o PT, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o ajuste fiscal. E nesse manifesto eu trouxe aqui para cá porque é feita ali uma crítica contundente à mídia, especificamente. Não é só o mercado, mas a mídia. Nessa mídia está inclusa aí a Folha de São Paulo, que, como a gente fala aqui todos os dias, né, praticamente diariamente, a Folha de São Paulo traz esse artigo, né, reproduzindo essa pressão do mercado para que o presidente Lula promova um ajuste fiscal às custas dos mais pobres, né? Tirando do orçamento da educação, tirando do orçamento da saúde, desvinculando o BPC, que é o benefício de prestação continuada, do salário mínimo, mexendo em aposentadoria. É isso que o mercado quer, é isso que a mídia quer. Então foi muito bem colocado nesse manifesto pelos movimentos sociais, nesse manifesto dos movimentos sociais, o papel da mídia nessa história, né? Eles deixam bem explícito lá que trata-se de uma tentativa de chantagem do mercado e da mídia, né? Então eu faço esse registro aqui porque essa mídia citada pelos movimentos inclui aí um veículo como Folha de São Paulo, que está dando espaço para o golpista Jair Bolsonaro, prestes a ser condenado, para falar de democracia.
que democracia é essa? Afinal, né, Melo, que dá espaço para golpista falar em democracia, né? E que é a mesma mídia que pressiona todos os dias o governo para tirar daqueles mais vulneráveis do Brasil, né? E assim agradar o chamado Deus mercado, né? A democracia deles é a liberdade para o mercado, tudo para eles, nada para o povo. E se para isso for interessante resgatar um golpista como o Bolsonaro para falar, né? Assim eles o fazem, né? É isso mesmo. A Folha está um caso de amor com o Bolsonaro agora. Todo dia Bolsonaro, só quer saber do Bolsonaro. Está uma paixão. Eu publiquei até no sábado uma matéria lá que se chama, quer ver? Folha e Bolsonaro. Deu match e Zeca Pagodinho tem até uma música sobre isso. Eu não vou dizer qual é a música. Vamos lá ver que é muito engraçada a música do Zeca Pagodinho para os dois. Tá bom? Eu vou falar aqui do Jornal Nacional de sexta-feira, cobrindo o evento que, mais cedo aqui no Fórum Café, até o Mauro e o Yuri estavam falando sobre, que foi aquele time de Israel e sua torcida que, na Holanda, como o Jornal Nacional noticiou, não só o Jornal Nacional, como a mídia e, inclusive, os governos do Ocidente cobriram o que aconteceu lá, né? Os embates. Vândalos espancam torcedores israelenses depois de partida de futebol na Holanda. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, as agentes detiveram 62 suspeitos, 10 ainda estão sob custódia. Autoridades de Israel e da Europa condenaram os ataques violentos. Isso aqui é Jornal Nacional. Matéria do Jornal Nacional. O texto da matéria. Vamos lá. Autoridades de Israel e da Europa condenaram de forma contundente os ataques violentos contra torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv. Eles estavam em Amsterdã para uma partida contra o Ajax pela Liga da Europa. A polícia holandesa afirmou que, horas antes do jogo, já tinham ocorrido alguns incidentes entre torcedores israelenses e grupos pró-palestinos. Olha só, horas antes do jogo, alguns incidentes entre torcedores israelenses e grupos pós-palestinos em Amsterdã, e que a situação saiu de controle depois do jogo entre o Ajax e o Maccabi Tel Aviv. Foi quando um grupo pró-Palestina fez uma emboscada contra os torcedores israelenses que se dirigiam do estádio para o centro da cidade. Imagens mostram israelenses sendo espancados. Muitos foram atingidos por fogos de artifício, outros atropelados. A imprensa holandesa informou que mensagens pelas redes sociais convocaram os vândalos para se concentrarem em pontos da cidade. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. O jornal israelense Time of Israel, eles foram consultar um jornal israelense. Já estão fazendo uma cobertura toda pró-Israel e foram ver um jornal israelense para ver o que eles tinham para dizer. Citou que, segundo o Ministério das Relações Exteriores israelense, 10 torcedores do Maccabi Tel Aviv, agentes detiveram 62 suspeitos, 10 ainda estão sob custódia. O chefe da polícia disse que os torcedores israelenses foram deliberadamente atacados. A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, classificou os agressores de odiosos, antissemitas e criminosos e disse que o ocorrido representa um momento sombrio na história da cidade. Segundo ela, a explosão de violência ultrapassou todos os limites. Halsema se disse envergonhada. O primeiro-ministro holandês se reuniu com a comunidade judaica da cidade. Antes, afirmou que os ataques são mais um sinal de um antissemitismo crescente. Não vamos tolerar, avisou. A Federação de Futebol da Holanda e o clube Ajax, que venceu o jogo lá por goleada, condenaram veementemente os ataques aos torcedores israelenses. O rei holandês, Willem-Alexander, pediu desculpas ao presidente de Israel, Isaac Herzog. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comparou as agressões à Noite dos Cristais, que neste sábado completa 86 anos. Na ocasião, judeus que moravam na Alemanha, na Áustria e em outros territórios já ocupados pelos nazistas
foram vítimas de uma grande onda de violência. Em Genebra, um porta-voz do Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos ressaltou que ninguém deve ser submetido a discriminação ou violência por causa de nacionalidade ou religião. Seguimos na mesma toada. Os principais líderes europeus também comentaram os ataques da noite de quinta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse indignada. Uma lembrança das horas mais sombrias da história, escreveu o francês Emmanuel Macron. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz enfatizou que os judeus precisam se sentir seguros na Europa. Ou seja, o Jornal Nacional fez uma reportagem inteira contando o lado de Israel. Agora, aqui tem esse jornal turco no Twitter. Após uma derrota esmagadora contra o Ajax, os torcedores do Maccabi Tel Aviv provocaram uma revolta após a partida em Amsterdã, gritando insultos anti-árabes e entrando em confronto com os moradores locais. A UEFA está agora sob pressão para tomar medidas contra o clube e os seus adeptos. Tem um link para um vídeo com a matéria da coisa que vai botar aí, que não pode passar aqui, porque é reportagem, que eu aconselho vocês a darem uma olhada lá, que mostra, inclusive, que o patrocinador do clube, o dono do clube, desse clube, é um sionista canadense, anti-árabe, que mandou tirar os árabes do time, e o time tem um histórico racista. E o que provavelmente aconteceu lá, por tudo que foi mostrado no que se viu de outras fontes, foi que antes esses torcedores do Maccabi, que são hooligans sionistas, eles arrancaram bandeiras israelenses, palestinas, eles ofenderam os árabes, eles cantaram músicas dizendo que para que ter escola em Gaza, já que não tem mais criança, isso tudo cantando e brincando. Isso aqui foi o que mostrou antes, também é legal, que mostra isso. Esses são eles como são, entendeu? Pois é. Não, tem uma série. O que provavelmente aconteceu foi isso. Eles antes fizeram provocações. E aí, durante o jogo, o pessoal pró-palestina falou: vamos esperá-los na saída para dar uma resposta a isso. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Agora, a gente só sabe, do lado, parece assim, que os pobres israelenses foram lá acompanhar um inocente jogo de futebol e, quando acabou o jogo, saíram e foram agredidos pelos bárbaros que defendem a Palestina, esse localzinho onde está acontecendo alguma coisa lá. Entendeu? É impressionante como a mídia ela faz todo um esforço, Melo, para convencer e colocar isso como verdade para o leitor, né, de que israelenses estariam sendo atacados pelo fato de serem judeus. Né? Como a imprensa faz esse esforço para colocar como se fosse antissemitismo, né? Como se fosse antissemitismo. E não contextualizam qual é o caráter dessa torcida israelense que estava lá. É uma torcida de hooligans, de violentos, que estavam arrancando bandeiras da Palestina, como a gente mostrou aqui, que estavam cantando músicas ofensivas aos árabes. Né? Tudo isso é omitido, deliberadamente, criminosamente omitido dessas matérias. Né? E aí falam que eles foram alvos de uma emboscada, né? Nesses termos, para deixar a impressão de que os holandeses são maldosos, né? Eles são maldosos e resolveram atacar os israelenses pelo fato de serem judeus. Não foram atacados pelo... Os pró-Palestina. Os pró-Palestina. Quer dizer, ainda fica assim como quem diz assim, o palestino é um lado ruim da história. Né? Dizimados lá em Gaza e a história querendo distorcer. Agora, hoje em dia, antigamente eu fazia muita distinção dos sionistas hoje em dia, para mim, Israel inteira, porque não é possível, entendeu? Tirando uma pequena parte que se manifesta, deixar o seu país fazer o que está fazendo ao lado ali, entendeu?
E, não. Eles são bem conscientes do que está acontecendo. Eu acho que o apoio ao Netanyahu é muito maior do que esse que as pessoas também meio que passam pano. Não, a maioria dos israelenses é contra isso. Ele não é contra nada, eles são a favor disso aí também, entendeu? Porque não é possível isso, já tem muito tempo para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo. Lá todo mundo é alfabetizado, sabe ler. Entendeu? Não é possível isso, o que está acontecendo lá. E não tem nada a ver de judeu. Judeu é religião. Judeu é religião, é sionismo. É uma ideologia racista, que acha que eles são escolhidos de Deus, e eles não é só contra os palestinos, não, porque por acaso eles foram parar lá, mas quando foi na Segunda Guerra, inclusive a Argentina era um dos lugares que foram cotados para ser formado esse Estado. Quer dizer, estava arriscado hoje em dia nós sermos os palestinos deles, se Israel fosse ali na Argentina, como Israel foi colocada lá, entendeu? Foi criado lá, poderia ter sido criado na Argentina, que foi cogitado na época. E nós poderíamos ser hoje os palestinos deles, porque eles se acham donos, porque Deus, eles são o povo de Deus, e os outros têm que se submeter, essa é a palavra, a eles. Então, é um absurdo. E a mídia sempre, né, fazendo o jogo. Aliás, falando em mídia, hoje tem a presidente do PT no programa 11h30 aqui, entendeu? Vale ver para ouvir o outro lado da história, não ficar só ouvindo as críticas contra o PT e tal. Ouça a presidenta hoje aqui no Fórum 11h30, que é ao contrário do programa do Jô, era 11h30 e começava 1h da manhã, aqui é 11h30, mas começa às 11h, né? Não é? Aqui é isso aí. Valeu, Fórum 11h30, começa às 11h. Valeu. Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Aqui com o Breno Altman e Gilberto Marinoni. Abração. Falou, até amanhã. Tchau, até.